E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Recentemente, houve uma conferência entre o rei Charles com o presidente Trump na Inglaterra, no Reino Unido, né? O rei Charles com o presidente Trump. E a história do rei Charles, eu vou contar uma breve história aqui e vou vir em defesa dele, da história de vida dele, principalmente em relação ao casamento da princesa Diana. Eu sei que muita gente pode acabar achando um absurdo o que eu vou falar, né? E principalmente em defesa desse monstro que foi o rei Charles, né? Com uma princesa indefesa, let's die, né? Mas a história do rei Charles, como ninguém sabe, e a mídia conseguiu fazer perfeitamente, foi a destruição da reputação dele e da imagem dele como ser humano, né? É uma das histórias mais lindas, se não a história mais linda de amor que eu já vi na minha vida. E uma história que praticamente ninguém sabe disso e, na verdade, a única pessoa que eu vi no mundo, assim, tendo essa observação foi eu, tá? Então eu não peguei isso de ninguém, nunca ouvi ninguém falando, comentando da maneira como eu vou comentar, tá? Então é uma observação e uma percepção minha sobre o rei Charles, a Lady Di e a Camilla Parker Bowles. O que eu disser pra vocês, vocês podem fazer pesquisa sobre o assunto, buscar as informações que eu estou dizendo pra vocês, tá? Inclusive tem na internet aí, não da maneira como eu vou dizer, mas eu tive um olhar sobre tudo isso. O Charles, ele nasceu na realeza britânica, né? Então, ele já nasceu sendo pretendido a ser o futuro rei da Inglaterra ou do Reino Unido. E ele tinha um certo problema com o pai dele, o príncipe Philip, que é um cara que eu tenho uma verdadeira admiração. O príncipe Philip, ele era sensacional como pessoa, assim, sabe? Mas o Philip, ele achava o Charles um menino fraco, um homem fraco, sabe? Em vista do que eram os homens de antigamente, né? Aqueles homens fortes que estavam prontos para lutar por tudo e por todos, né? E que assim foi o príncipe Philip, né? Ele lutou dentro de uma das guerras, não lembro se foi da Grécia ou da Inglaterra mesmo, enfim. E como os homens viam como o homem tinha que ser, né? E o Charles, ele era um homem um pouco mais romântico, um pouco mais artístico, uma criança já assim, né? Um pouco mais frágil ao olhar do Philip. E ele era um filho um pouco renegado pelo pai, digamos assim, desde criança, sabe? E ele buscava muito a aprovação do pai. Praticamente a vida inteira esse homem buscou muito a aprovação do pai, para ele se mostrar como um grande homem, assim como o Philip foi. A história do príncipe Philip é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E ele crescendo na realeza inglesa e tendo que participar e cumprir todos os protocolos da realeza, ele tinha que fazer tudo assim como os pais achavam como ele tinha que fazer. Ele foi crescendo, foi conhecendo mulheres, né? E assim, a partir dos 20 anos, ele já era um pouco cobrado a se casar, né? A conhecer uma grande princesa, uma princesa perfeita. E conheceu mulheres. Nesse meio tempo, dos 20 e pouquinhos anos dele, ele conheceu a Camilla Parker Bowles. E ele se apaixonou por ela. Verdadeiramente, ele se enlouqueceu por ela, assim como ela se enlouqueceu por ele. Não importa o que vocês vão falar da Camilla, porque vocês não conhecem essa mulher a fundo. Se ela é bonita, se ela é feia, o problema é dela. Vocês também podem ser ridículos e alguém gostar de vocês. Ou o contrário. Enfim. E os dois realmente foram loucos um pelo outro. Só que existia a desaprovação dos pais. Porque a Camilla era uma mulher plebeia, não era uma mulher da realeza, era uma mulher completamente comum e ela não se encaixava nos meios para ser uma mulher à altura da realeza britânica ou uma esposa do rei Charles. Eles se separaram por livre e espontânea obrigação, porque a rainha Elizabeth e o príncipe Philip obrigou ele a largar dela. Só que nesse meio tempo ainda eles se encontravam às escondidas, né? E aí ele precisava encontrar uma esposa, ele já estava na
dos 29, quase 30 anos de idade, ele precisava encontrar uma esposa e foi encontrada a princesa Diana para ele, na verdade, né? A princesa Diana, ela se encaixava em todos os requisitos para ser uma bela princesa para o Reino Unido e uma futura rainha para o Reino Unido. Ela já fazia parte da realeza britânica, né? Apesar de falarem que ela era uma plebeia e tal, não é verdade, é mentira. A família Spencer, que é de onde ela veio, né? Os pais dela são os Spencers, eles já têm uma linhagem dentro da realeza de séculos atrás, né? Então, ela já estava dentro desse espectro da nobreza. E ela cresceu nesse espectro da nobreza, conhecendo todos os comportamentos de uma nobreza, da nobreza inglesa. Então, ela cabia dentro daquele contexto, né? Primeiro, o Charles conheceu a irmã dela, aí ele começou a pegar ela enquanto estava com a irmã. Cara, era vida louca, né? O bicho é feio, pelo amor de Deus. Mas, enfim. E aí foi meio que arranjado o casamento deles, porque ela se encaixava naquela perfeição da menina linda, dentro da nobreza, né? Que na verdade a imprensa pintou ela como uma plebeia, mas não era verdade. Mas ela já sabia o que acontecia dentro daqueles muros, né? Dentro daqueles portões. E os dois acabaram se casando por pura aprovação dos pais, né? Só que aí já é um achismo meu. Eu acredito que o Charles e a Camila nunca se largaram. Independente dele ter casado com a Diana ou não, de repente teve um período curto aí de tempo de separação dentro do casamento, até ter os 2 filhos. Mas o casamento dos dois já era um fiasco desde que se casaram, né, praticamente. Porque, na verdade, existia uma terceira pessoa, que era um verdadeiro amor do rei Charles, né, que era a Camilla Packerball. E acabou sendo um fiasco, eles brigavam muito. Nesse meio tempo ele voltou a se encontrar com a Camilla. E dentro dessa história toda, na verdade, como eu falei pra vocês, a história do rei Charles com a Camilla, pra mim, é a história de amor mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Porque no fundo, o Charles, ele se submeteu até mesmo a acabar com a reputação dele, a largar um casamento que na verdade nem deveria acontecer, né? Porque ele não conseguiu esquecer a mulher que ele amava de verdade e que amava ele de verdade. Aí todo mundo sabe já da história, né? Que o Charles e a Diana se separaram, foi aquela separação totalmente conturbada. E a imprensa conseguiu fazer um favor, e faz até hoje, né, de destruir a imagem do Charles como, além de um cara traidor, o pior cara da face da terra, e a Camilla sendo a pior mulher da face do mundo, porque aquela princesinha indefesa, linda, maravilhosa, não poderia passar por isso. E eu tô falando assim da Diana porque, na verdade, existe vários fatos, né, várias verdades sobre que a Diana não era aquela princesa perfeita, maravilhosa, não era aquela mulher linda e muito amável. Pelo contrário, ela era insuportável, uma mimizenta e que sabia muito bem fazer um marketing pro mundo, de que ela era uma mulher perfeita que estava ali para o ser humano, né, a princesa do povo. E na verdade, na vida real, ela era bem da insuportável. Isso existem relatos, vocês podem buscar, tá? Então, enquanto isso, a mídia demonizava o Charles e, consequentemente, a Camilla, né, em defesa da Diana. Isso se perpetuou até hoje, né? E, pra mim, né, a defesa que eu faço do rei Charles é que ele enfrentou literalmente o mundo inteiro, independente de quem falasse mal dele, para ele estar junto da mulher da vida dele e que, consequentemente, era o homem da vida dela. E os dois estão juntos até hoje, né? É uma história que eu acho incrível, porque o Charles, ele passou por cima, aquele homem indefeso, aquele homem frágil que o pai dele sempre dizia, passou por cima do pai, passou por cima da mãe, passou por cima da imprensa do mundo inteiro, passou por cima de todo mundo que até hoje
odeia ele apenas porque ele foi atrás de uma coisa que pra ele fazia muito bem, que era o verdadeiro amor da vida dele, que é a Camila, e que é a mulher que está ao lado dele até hoje, a mulher que enfrentou ao lado dele tudo isso, porque ela poderia desistir, né? Ela poderia falar, cara, eu não quero passar por isso. E ela enfrentou ao lado dele e ela esteve ao lado deste homem literalmente a vida inteira. E pelo contrário do que se descobre hoje, de quem era a Diana dentro do palácio e de quem é a Camila dentro do palácio, na verdade, a Diana ela tinha seríssimos problemas com toda a realeza, né? Dizem que ela era insuportável mesmo. E a Camila ganhou os corações dos pais do Charles, que causou todo esse problema para eles não ficarem juntos. Dizem que a Rainha Elizabeth adorava a Camila, que achava a Camila assim, meio que a perfeição da mulher para ser uma mulher companheira do Charles como um rei da Inglaterra, né? Inclusive os dois filhos, né? Eu esqueci o nome dos filhos do rei Charles. Gostam muito da Camila, gostam muito da formação protocolar que ela tem como esposa do rei, sabe? Como uma mulher pública. Eu acompanhando toda a história do Charles, né? Toda a história real dele, inclusive com a Camila, eu tive essa percepção. Sabe quando você fala, cara, eu nunca vi ninguém passando por isso realmente, fora de livrinhos, fora de Disney, de historinhas da Disney, mais uma vida real mesmo, uma história de amor e uma história que praticamente todo mundo acha que é um absurdo apenas por duas pessoas se amarem e lutarem por esse amor durante praticamente, vamos colocar aí, 50 anos. 50 anos. Gente, hoje as pessoas não conseguem lutar por 50 dias de relacionamento, né? De passar por diversas questões de relacionamentos. Imagina você fazer isso por 50 anos. E essa história toda acontecendo mundialmente. Então fica aí a minha percepção e a minha defesa para o rei Charles. Depois que eu acompanhei toda a história dele, eu comecei a gostar muito dele, sabe? Sabe quando você fala, cara, puta que pariu. Meio que, mais do que livrinho de autoajuda, de como você ser melhor, ele que foi meio que a minha percepção, sabe? Do que é você encarar o mundo de verdade, pra você escolher o melhor pra você. Então é isso. Deixa aí o que vocês pensam, podem me detonar, porque eu sei que a maioria das pessoas vai muito pelo lado do que a imprensa passa, né? Ou do que as pessoas ficam comentando. Mas se vocês quiserem, pesquisem mais. Tem um canal aqui que fala muito da realeza Royal, não lembro mais, tá? Enfim, a história do rei Charles, de verdade, pra mim, é um dos melhores livros de autoajuda, assim, em relação a relacionamento, a casamento e a buscar realmente o que importa pra você, sabe? Então, um beijo no coração de vocês.